Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é o Quem Somos Nós, uma conversa que a gente pretende que seja interessante com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. A ideia é explorar com sinceridade a natureza humana. Você pode ouvir todas as outras conversas que já tivemos com especialistas no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje vamos continuar a nova série que a gente está chamando de Povos Esquecidos. E aqui comigo, o escritor, antropólogo com notório saber e cigano, Nicolas Ramanush. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes. Nicolas, quem é você? Eu sou, na realidade, um ser que simultaneamente é o eu sou e, ao mesmo tempo, estou. Ou seja, eu sou um passado, um presente e um futuro. Quando esse futuro chegar, fatalmente a morte, enfim, espera por esse futuro, ou espera nesse futuro. E a partir da morte, o eu sou continuará existindo. E tudo que é eu estou deixará de existir. Por exemplo, eu estou professor da PUC há 15 anos. Estou presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil. Estou casado com a Ingrid Ramanush. Mas eu sou o homem que ama a Ingrid Ramanush. Você está querendo alguma coisa com essa mulher, né? Começar assim, ele já veio pronto, tá se desculpando de alguma escorregada que você deu. Vamos lá. Então vamos começar do passado. Você está aqui representando a visão cigana da vida. Então eu queria entender um pouquinho. Vamos começar assim. O que é um cigano? Assim? Como é que a gente define o que é um cigano? Essa pergunta é maravilhosa, até porque aqui no Brasil existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é cigano. Em qualquer outra parte do mundo, essa pergunta teria uma resposta muito rápida. Na Europa tem um contato maior, tá certo? Com o cigano. Aqui eu tive na infância. Exato, justamente, sabe por quê, Celso? Porque na Europa, a grande maioria dos ciganos vivem segregados em bairros e em guetos ciganos. E no caso do Brasil, como não há, graças a Deus, a segregação, os ciganos vivem incorporados em sua grande maioria. Aqui no Brasil, apenas um único grupo necessita de políticas por parte do governo federal para a integração dele à sociedade como um todo. Mas os outros grupos, todos já são integrados à sociedade, os filhos vão para a faculdade, enfim. Então, por exemplo, um cigano que aqui não tenha nascido no Brasil, via de regra, ele é o quê? Um cidadão brasileiro, porque ele nasceu aqui, ele tem a cidadania de brasileiro, mas ele carrega a etnia de ser cigano. Ou seja, o que é a etnia de ser cigano? É aquele conjunto, aquele conteúdo cultural que nós mantemos por séculos e séculos apenas por tradição oral e que agora até, enfim, deixou de ser apenas mantido em tradição oral. A nossa própria ONG, a Embaixada Cigana do Brasil, tem produzido livros a respeito da nossa cultura para que, obviamente, ela não se perca, né? Ou seja, se não está no preto no branco ou escrito, essa cultura tende a desaparecer. Só que aqui no Brasil, eu até iniciei dizendo, há uma dificuldade muito grande de entender o que é cigano, isso, de identificar, justamente pelo fato de que não há segregação. Então, o que ocorre? A maioria dos ciganos que vivem aqui no dia a dia podem dividir espaços, como fatalmente dividem, de empresários, profissionais liberais. Por que a pessoa não se identifica? Você está de brinco aqui, nós estamos no rádio, ninguém está vendo. Está de chapéu, você está, né, se colocando como cigano. Provavelmente como um personagem, não sei se você anda assim toda vez. Ando. Então, como cigano. Sim. Tá. Então, assim, mas você está falando, tem um cara que pode estar lá no trabalho, etc., que é cigano, e por que eu não sei que ele é cigano? Aí é justamente por esse motivo. Por exemplo, eu me visto de forma tradicional.
Ou seja, a palavra cigano, acima de tudo, é um rótulo, que na realidade nunca vai embarcar todos os grupos e subgrupos ciganos que existem no mundo e no Brasil. Aqui no Brasil, 3 grandes grupos, que lá fora é chamada de Romani, na nossa língua, e aqui em alguns outros países de cigano, gypsy, ziganer e assim por diante. Então, o que ocorre? Eu me visto de forma tradicional, eu dou aula na PUC desse jeito, em qualquer lugar que eu vou, eu estou sempre de chapéu, enfim, sempre vestido de acordo com um brinco, que é a tradição do grupo que eu pertenço. Ou seja, tem grupo que, por exemplo, vou dar o nome de um grupo que não se veste da forma que eu me visto. Os Machuaya, um outro grupo também não se veste dessa forma, são os Calderache. E entre eles, como eu disse, que já são pessoas integradas à sociedade, você pode encontrar profissionais liberais no dia a dia, e se ele não se auto-identificar, né, ou seja, se autodenominar, aliás, cigano, você fatalmente não vai saber, porque ele vai estar vestido como você está vestido. Mas ele está escondendo? Olha, por quê? Então, em algumas situações, alguns ainda escondem a sua ciganidade, e pelo fator preconceito. Acho que foi você que falou, alguém falou, não, o Juscelino Kubitschek era cigano e escondia disso. Número 1, como é que você sabe que ele era cigano? Né? Que é só uma coisa assim... Eu até entendo, eu sou cigano, mas como? Da onde que ele era cigano? Por que isso acontece assim? Tá, ok. Bom, no caso dele específico é fácil de entender o porquê que ele era cigano. O avô dele, que era um cigano de origem romena, veio para cá e, na realidade, sempre admitiu a ciganidade. O avô ia em festas, conhecia vários ciganos da época dele, ou seja, idosos da época dele, conheciam e sabiam da ciganidade dele. Agora, quando o Juscelino nasceu e no caso o casamento que foi feito na família dele não era casamento totalmente dentro da cultura cigana, ou seja, não era de pai e mãe cigano, ele teve uma educação mista. E vivendo numa sociedade que é preconceituosa, e não só com relação ao cigano. Ele negou. Exatamente. Porque na medida em que ele, digamos, em qualquer momento da vida, como um profissional ou como um político, assumisse a ciganidade, as portas estariam fechadas. Isso, principalmente naquela época, né? Hoje em dia, só para você ter um... Você sofre preconceito de ser cigano? Sim, tranquilamente. Eu costumo, nas palestras, até dar um exemplo bastante... ele acaba sendo repetitivo, mas ele é bastante prático, porque ele mostra bem o que é a questão do preconceito em geral, não só para cigano, mas com relação à minha pessoa, é fácil de saber. Quem me conhece assim no dia a dia sabe que eu sou portador de uma deficiência física, ou seja, de uma poliomielite que eu tive. Então, em virtude dessa polio, eu tenho uma sequela. Para andar, eu tenho que fazer uso de um aparelho ortopédico. Bom, quando eu ia para a escola aos 7 anos de idade, eu já usava o brinco, porque no nosso grupo nós colocamos o primeiro brinco aos 7 anos de idade e o segundo quando você se casa. Um significa você é dono da sua alma e o segundo significa agora você é dono de mais uma alma. Ou seja, você tem 3 aí. E esse aí? O outro é ritual. Aí já não tem a ver com... Você é dono de quem? Tem uma terceira aí. Não. Aí é meramente um ritual. Aí o que acontece? Hoje em dia os jovens usam brinco até nas 2 orelhas. Só que eu nasci em 1960. E nessa época nem Caetano Veloso e outros artistas usavam brinco. Então eu ia para a escola e ao entrar na sala de aula, a primeira coisa que eu ouvia em uníssono era aleijadinho, aleijadinho, ou seja, todos batiam na carteira e diziam aleijadinho. Eu parava, olhava, respirava fundo, que é claro, né, doía. Claro. Mexia comigo. Imagina. Aquilo, mas meu pai me educou da seguinte forma, ele dizia, tudo que for verdade, aceite, é verdade. Aí eu olhava para minha perna e pensava, é verdade, eu tenho um aleijo. Mas era por causa do brinco? Não, era por conta da perna, ou seja, da deficiência física. Aí, na medida em que eu aceitava, ou seja, isso, eu falava, dava com os ombros e dizia assim, sou aleijado mesmo, qual o problema? Eles não ficaram satisfeitos e mudaram.
Quando eu entrava na sala de aula, eles viram que eu usava um brinco, e naquela época, como eu acabei de dizer, nem artista usava brinco, só ciganos do meu grupo. Então eles passaram a dizer Mariquinha, e aí, é claro, eu nem parava para pensar. E eu dizia, Mariquinha não, Aleijadinho tá bom, agora tá Mariquinha bom, não. Exatamente. Então, assim, essa questão, não só do Juscelino, mas de diversos outros ciganos não assumirem na sociedade. Porque o tipo de cultura é um pouco diferente e tal. Como é essa história de ler a mão? É uma coisa difícil, assim, hoje em dia, se acreditar nisso aí. Em algum momento eu acho que se acreditou bastante, mas hoje em dia, como é que funciona isso? Eu posso responder assim de duas formas, né? Ou seja, a questão da tradição, né, das leituras mânticas, que não envolve só a leitura de mão, envolve baralho, geomancia, ou seja, a utilização de pedras para a leitura, borra de café, enfim, um número muito grande, né, de possibilidades. Mas assim, quando você diz a questão de crença, né, você diz assim, nos dias de hoje é difícil de acreditar nisso. Então eu faria a seguinte colocação. Quando a gente fala a respeito de qualquer coisa que a gente não conheça, normalmente a gente tem essa tendência de falar a respeito assim, é difícil de acreditar. Só que aí é que está, conhecimento não é crença. Ou seja, para nós é ciência. E eu dou aula na PUC de uma matéria que se chama Os Fenômenos da Parapsicologia explicados à luz de outras ciências. Então aquilo que estava no âmbito de uma pseudociência chamada parapsicologia, isso tem explicação a partir da grafologia e de diversas outras ciências. Bom, então assim, se você me perguntasse... Você acredita na leitura de mão? Aí que tá. Se ela falar para você assim, vai acontecer assim, você fala, putz, acho que é verdade. Então, aí é que tá. Não é questão de acreditar. Eu sei, porque eu conheço, eu sou cigano. Então, assim, eu sei desse conteúdo. É a mão à direita ou à esquerda? Você brinca ou fala... Quer ver? Só espalma a mão. Olha, o grande xodó da sua vida é uma mulher que se chama Marina. Eu calculo que ela é sua filha. Não vou mas não vale, não vale. Você deu um Google antes. Eu não vou perguntar. Não vale. Eu tenho 4 filhos. Nos dias de hoje, todos eles são meus xodós. Então, aí que tá. Veja bem, você me fez uma pergunta, né? E você espalmou suas mãos diante dos meus olhos. Existe, sem brincadeira, a possibilidade da leitura para qualquer condição. Nós lançamos recentemente, através da Embaixada Cigana do Brasil, 3 livros. Você já vai entender agora a tua pergunta na íntegra. Um deles se chama Medicina Mágica, Como Curam os Ciganos. Então, assim, o que hoje é alguma utilização feita e reconhecida dentro da fitoterapia, já era nossa medicina tradicional há séculos. Só que na época em que nós usávamos... Mas tem a ver com a ayurvédica lá da Índia, é isso? Tem, exatamente. Tanto é que nós trouxemos na bagagem 800 ervas que a ayurvédica usava e ampliamos esse conhecimento na medida em que nos deslocávamos. Mas assim, o que eu te disse agora há pouco, né? Ou seja, se você falasse há 200 anos atrás em fitoterapia, as pessoas iriam dizer, isso é crença, é coisa de cigano, é coisa de índio, é coisa de gente que não tem cultura. Só que o tempo passou e mostramos que o que era o nosso conhecimento não era a superstição. Com essa leitura assim, que eu fiz rapidamente aqui... leitura Google. Não, então... Para você pode ser Google. Não, mas assim, com todo respeito, eu poderia te dar, inclusive, uma resposta assim, embasada, inclusive, em ciência. Que o que você tem ao redor do corpo não é o que as pessoas chamam na crença de espírito, mas sim campo eletromagnético. O que eu leio e o que fatalmente qualquer outra cigana que pratique de forma correta vai ler é justamente o teu campo eletromagnético. E nele tem todas as energias que são próximas de você.
você. Você falou, digamos que você tem quatro filhos. 4 filhos. A energia que está muito forte na palma da tua mão esquerda, que tem a ver, no caso, com o presente, esse nome, Marina. Eu não disse para você que você só tinha essa pessoa, mas assim, está muito forte. E aí, se você me disser... Ela vai se achar o máximo. Que bom. Entendeu? Ela vai falar, tá vendo? Eu que sou a queridinha do papai. Que bom, que bom. Mas se você, digamos assim, só para concluir, né? Se você disser, mas por que isso? Aí é claro, esse não seria o contexto numa entrevista para te explicar. Claro. Entendi. No que os ciganos acreditam? Desde lá do começo, quer dizer, acredita em Deus? O que é Deus? Acredita... Como é que é? Me conta um pouquinho a cosmogonia cigana. Como é que você vê o universo, o mundo, as coisas e etc. Ótimo. Bom, primeiramente, então, temos sempre que ter em mente, quando se fala assim, do cigano, como que o cigano vê isso, né? Temos que lembrar que somos vários grupos e que... E não tem uma unidade nisso? Não há uma religião, como no caso do judeu, que tem o judaísmo, né, como uma religião, algo que congrega todas as formas de judaísmo. Mas não existe uma espiritualidade comum, não necessariamente religião, não também? Não existe. O que existe é o que nós chamamos de valores básicos. São 3 valores básicos. A fraternidade, ou seja, isso é muito forte entre todos os grupos ciganos. Na medida em que um cigano identifique o outro em qualquer parte do mundo, essa fraternidade é algo que está ligado à nossa espiritualidade. Ou seja, então, existe procedimentos, digamos, ligados a essa espiritualidade de conduta com o outro, que mostram se a pessoa é um cigano que guarda a tradição ou se perdeu a tradição, enfim. Então, essa fraternidade. Um outro está num cumprimento que nós temos, que é universal, em que entra a palavra Bart, poderia ser grafada assim, B-A-X, que tem o som de R, e T, Bart, que significa sorte, fortuna. Então, quando um cigano se comunica com outro, ele diz assim, que você tenha sorte, que você tenha fortuna. Mas, normalmente, no nosso contexto, não nos referimos à sorte e fortuna material. Dinheiro, isso, mas sim sorte e fortuna espiritual, ou seja, que tem uma vida boa, até porque nossa vida sempre foi enfim, cercada de tragédias, né? Se você para pensar que nós fomos... é um povo perseguido, de uma maneira geral, um povo perseguido. No mundo todo. Né? Nós saímos da Índia, né? Ou seja, para não aceitar o domínio de quem não tinha nada a ver com a nossa cultura, e chegamos, por exemplo, na Europa em 1415, onde já estava a todo vapor a Inquisição, né? Ou seja, então muitas ciganas morreram, inclusive queimadas, simplesmente porque utilizavam... bruxa, ficava esse negócio de lemão, faz essas coisas, coisa de bruxa, não é isso? Parabéns, parabéns. Muitas morreram utilizando ervas. Por exemplo, existe erva que tem aqui no Brasil, pata de vaca. Então, naquela época, se eles ouvissem uma cigana dizendo assim, pega lá uma pata de vaca que eu vou colocar aqui no caldeirão, dizia, nossa, isso é coisa do demônio, tá pegando a pata de vaca. Mas, na realidade, era o nome de uma erva. Então, infelizmente, essa perseguição que você citou existiu, e de certa forma ainda existe no mundo todo, porque, como eu disse, nossa ONG nós prestamos inclusive consultoria para outras ONGs fora do Brasil, no sentido de mostrar para eles que a integração é necessária, ou seja, a integração à sociedade é necessária, mesmo que o governo local não a realize, eles têm que visar essa integração, do contrário eles vão sempre viver excluídos, segregados e assim por diante. Não existe então uma espiritualidade cigana, mas então vamos falar de você? Sim. Então, como é que você vê o mundo, assim, Deus, a vida, essa parte espiritual, como que você enxerga? Então, eu vejo bem dentro de acordo basicamente com a educação que o meu pai me deu, assim, os valores, né, que eu tive de berço, e essa educação tem a ver com o nosso grupo. Então, assim, o nosso grupo, o Cinti Manouche, em qualquer parte do mundo há uma predominância, não é proibido se converter a qualquer religião. Tem Cinti que já se converteu a uma outra religião, mas há uma predominância entre nós de manter a tradição. A grande maioria entre nós somos agnósticos, ou seja, acreditamos em Deus,
mas não nos convertemos a nenhuma religião. Quando eu digo acreditamos em Deus, por exemplo, eu estou usando aqui um símbolo que é do sikhismo. É uma medalha que eu uso, é um kandá. Também. Isso, tem a ver com a região da nossa origem. Mas esse símbolo tem a ver com o sikhismo, que é uma arma do Sikh, ou seja, de um Sikh, que significa assim: os princípios de um Sikh eu sou um guerreiro de Deus e luto com as armas de Deus. Quais são as armas de Deus? A verdade, o amor e a justiça. Então, basicamente, eu já estou respondendo qual é o meu dia a dia no princípio da espiritualidade. Se você me perguntar, digamos, uma coisa, ou da cultura cigana, ou mesmo pessoal, que a verdade seja dolorida, eu a direi, pode ter certeza, porque ela é a verdade. Não adianta eu tentar tampar o sol com a peneira, porque ela é a verdade. Então, que ela seja dita pela minha boca. E isso me faz o quê? Um guerreiro de Deus. Ou seja, esse é um princípio nosso, do Sinti Manush. Agora, outros grupos ciganos, existe até uma certa tendência em cada grupo. Por exemplo, caldeirachas, no mundo todo, não só aqui no Brasil, a grande maioria são convertidos ao cristianismo ou ao catolicismo. Machuaya, o grupo Machuaya, a grande maioria entre eles são convertidos a religiões protestantes. Então, assim, evangélicos. Isso. E um grupo específico chamado Rorahané, na nossa língua a gente chama de Rorahané, eles são islâmicos, ou seja, são convertidos ao Islã. Então, o nosso é que tem essa característica de ser realmente agnóstico, né? Eu digo, né, acreditando em Deus, mas não se convertendo à religião, ou criando uma forma de religar-se a Deus sem os dogmas. Que é Deus? Então, para o teu grupo, assim, como que você enxerga Deus? Nós enxergamos Deus de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, íntima. Ou seja, Deus está em mim. Eu sou Você uma é Deus, parte assim, de Deus. Isso, parte de Deus. Obviamente, muito pequena, infinitamente pequena, mas assim, uma parte de Deus. Eu não vejo Deus separado da minha pessoa. Tentando ficar na tradição cigana, me conta um pouquinho o que você conta. Você tem filho, não? Sim. O que você conta para eles? Olha, é assim, foi assim que aconteceu. Como é? Então, isso seria o certo. Né? Ou seja, contar para o filho, a tradição é de passada de pai para filho normalmente por tradição oral, ou seja, um filho é educado a partir do que ele ouve da boca do pai. Só que assim, o contexto de passagem, do que você entende de vida, dentro de uma concepção do que nós poderíamos amanhã ou depois chamar de filosofia cigana, não é nada fechado. Ou seja, essas fórmulas fechadas de, olha, o mundo é assim, meu filho, sabe? Siga os meus passos que você vai se dar bem. Nós não, assim, via de regra, para a grande maioria dos ciganos que vivem não só de acordo com o que é a tradição, mas que vivem de acordo com o que é o princípio básico, filosófico de vida de um cigano, ele sabe que não há receita de vida, não há manual, né, de como viver bem. Mas isso é uma regra também. Não há manual, já é um ensinamento, vamos dizer ótimo, assim. Então ótimo. É isso que eu quero saber. Quais são os ensinamentos? Bom, se você puder sintetizar. Ótimo. Né? Via de regra escute primeiro o seu coração e não a sua mente. Ou seja, a razão, a mente... Ela faz mal, você acha, a mente? Normalmente para as atitudes mais importantes na vida, se você der, segundo a concepção do grupo que eu faço parte, se você der muita atenção à razão, você não vive plenamente o que seria a vida. Porque, via de regra, o que é a vida para nós, ou seja, assim, do nosso grupo? É um momento de aprender a amar e ser amado. Então, simplificando, de onde eu vim? De um Deus. Qual o nome desse Deus? Amor. Tá. Então eu sou filho do Deus amor. Por que eu estou aqui? Para aprender a amar e para ser amado. Essa é a lição da vida. E para onde eu vou quando eu partir? Vou voltar para o amor, para o Deus amor. Posso fazer uma perguntinha? Por que esse Deus mandou você para cá para aprender? O que todo mundo na realidade precisa aprender, só que é óbvio. Mas por que ele fez isso? Por que ele falou vai lá para aprender?
Você não estava vivendo no amor? Sim. Que era ele? Então por que você precisava sair para aprender aquilo que você estava vivendo? Aí que tá. É a mesma coisa que você perguntar. Por que Deus desenvolveu o Gênesis? Ou seja, por que ele criou as coisas? Se ele já se basta. Se ele é onipotente. Eu perguntei primeiro. Não, então, a resposta seria mais ou menos essa. Ou seja, se ele, que é o Criador, teve a necessidade de criar extensões do que ele próprio é, para que houvesse um sentido em tudo que ele criou. Então, assim, é óbvio que para a gente entender esse sentido, a gente tem que vivenciar esse sentido. E é justamente vivendo um dia após o outro. A diferença básica é assim: vocês, por exemplo, um não cigano... Tem um nome, o que eu sou? Quando não é cigano, é gajo. Tá? Gajo em Portugal também tem o gajo usando o mais básico é assim. No plural seria gadê, ou seja, não ciganos. Gadjô, né, com acento de DJ para individual, e mulher gadi. Então, as três pronúncias. Mas via de regra é isso. Quando um não cigano vivencia a vida, ele precisa de regras, não só sociais, mas de regras ditadas pela própria família. E o que eu estou tentando te mostrar é isso. Nós não temos regras ditadas pela própria família. O que eu ouvi de meu pai é o que eu procuro passar para o meu filho: ouça o teu coração, haja de acordo com a verdade, por mais que ela seja dolorida, pelo menos pra você, com aquilo que você acredita que é verdade, porque a verdade é uma coisa complicada, porque você pode olhar de uma maneira e ser muito verdadeiro para você, e eu olhar de uma maneira e ser muito verdadeiro para mim também, não é isso? Sim, concordo. Mas assim, de acordo com a sua verdade. Isso. Agir de acordo com a sua verdade e o princípio realmente de amor, ou seja, eu não encaro o dia a dia, o nosso dia a dia, o meu, da minha família, sem a presença do amor. Eu não consigo viver, ou seja, aqui ou em qualquer lugar, sem a presença do amor, porque ele é essa força que ensina o que é a vida. É óbvio, né? Cada um vai aprender a sua lição. Claro. Virou um pouco flamenco, aquela música Gypsy Kings, não é isso? Que um pouco marcou, estou dizendo, de novo, preconceito, não preconceito a palavra, mas é o que ficou, né, por aí, o que é música cigana, dança, argolão, aquelas coisas, o Gypsy Kings, que é um pouco flamenco, assim, tem a ver isso ou não? Não, você colocou muito bem. Na realidade, assim, o pessoal da família, né, do Gypsy Kings, eles são ciganos, são de origem cigana, são da origem de Catalunha, e o pai foi para o sul da França, onde eles vivem até hoje, em Camargue, e lá ele fez história com música de origem basicamente flamenca. Eles faziam diversos palos do flamenco, e o grupo se tornou mundialmente conhecido tocando rumba de origem catalã, que é uma espécie de rumba cigana, mas não é totalmente tradição. O que nós fazemos, claro, eu adoro o Gypsy Kings, o trabalho deles é lindo, mas é comercial. E eles fazem aquilo... Não, e ok também, né? O teu é um resgate cultural, é uma outra coisa. Exatamente. Nós temos uma responsabilidade de resgatar e manter vivo. Tanto é que nós nem vendemos o nosso CD. Qualquer pessoa que estiver ouvindo o programa e que queira ouvir música tradicional cigana, do leste europeu, cantada na nossa língua, basta entrar no site. Posso dar o site? Fica à vontade. Obrigado. www.embaixadacigana.com.br e lá vão encontrar músicas para download gratuito, ou seja, nós gravamos um CD, mas é apenas para difusão da cultura, não é para viver comercializando isso. Na tua visão, ou na visão da tradição que você representa, quem que somos nós, humanos? Se a minha resposta fosse diferente, né, dessa que eu vou dar, obviamente ela seria um paradoxo com o que eu iniciei dizendo. Eu tenho que dizer que quem somos nós é justamente aquilo que tem a ver com quem sou eu. Só que o nós aí já embarca, já agrega na realidade dentro dessa resposta um bocado de pessoas que vivem tateando em busca de coisas que em particular eu já conheço.
Então, assim, no dia a dia, quando eu encontro esses que estão tateando, eu procuro mostrar o caminho. Mas assim, como eu também sei que eu preciso de aprender muita coisa, e que às vezes a sabedoria está justamente naquele lugar que a gente menos espera, então eu tenho que estar com os meus olhos abertos, porque às vezes nesse quem somos nós, eu encontro respostas muito sérias a respeito de quem sou eu. Então o quem somos nós é apenas o plural do que eu represento para mim mesmo como individualidade. A gente, como humanidade, vamos dizer assim, a gente tem algum sentido? Quer dizer, eu entendi que você acredita que nós somos seres, ou seja lá a palavra que vai dar, pedaços, que viemos na Terra para aprender a amar e ser amado, é isso? E pelo que eu entendi agora também que você está falando, alguns aprenderam mais, outros menos. Aqueles que aprenderam menos vão virar cachorro na próxima encarnação, é isso? Não sei se cachorro, né? Sapo, sei lá. Quando a gente analisa a questão do ser humano e assim, nos dias em que vivemos, às vezes comparar digamos, o cachorro, um ser humano a um cachorro e achar que isso é evolução. Mas é como vai na Índia, né? Assim, vem dos animais para o humano. Lá na Índia é assim. Exatamente, né? Lá sim. Então tá bom, olha, muito obrigado. Obrigado pela abertura, pela simplicidade, pela generosidade de colocar o teu jeito de olhar a vida pra gente. Obrigado de verdade. Eu tenho que agradecer. Obrigado a vocês. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.